Eu tinha acabado de tirar o jaleco quando o celular tocou. São 6h40 da manhã, e quando o celular toca nesse horário depois de um plantão de 12 horas, o coração já vai para um lugar ruim antes mesmo de você ver o nome na tela. Não era do hospital. Era a minha vizinha, a dona Sônia, uma senhora de 72 anos que mora do outro lado da rua há mais tempo do que eu moro naquela casa, que conhece os hábitos de cada família do quarteirão com a precisão de quem não tem mais nada mais urgente para observar. Atendi com a voz ainda rouca da madrugada. Ela disse que estava me ligando porque achou que eu ia querer saber. Disse que na tarde anterior tinha chegado um táxi na minha frente. Uma mulher de uns 60 anos tinha descido com 2 malas e uma sacola de feira e que meu marido tinha aberto o portão e ajudado a carregar as malas para dentro. Eu não tinha chegado à casa ainda. Eu ia chegar em pouco tempo. Só que eu precisava entender o que tinha acontecido antes de abrir aquela porta. Fiquei no estacionamento do hospital por uns 3 minutos com o celular na mão, relendo mentalmente o que a dona Sônia tinha dito, tentando montar um cenário que fizesse sentido. Não montava. Nenhum cenário com malas e uma mulher desconhecida entrando na minha casa, sem que eu soubesse, fazia sentido. Nenhum, exceto um. E esse eu preferia não confirmar ainda. Para entender o que aconteceu naquela manhã de maio, preciso voltar um pouco, não muito, só o suficiente para que quem estiver ouvindo isso consiga entender o terreno em que aquela história foi plantada. Eu tenho 40 anos, sou técnica em enfermagem há 15, trabalho numa UTI neonatal que me ensinou mais sobre paciência e sobre o limite do corpo humano do que qualquer outra coisa na minha vida. Tenho uma filha de 8 anos, a Sofia, que é a criança mais séria e mais engraçada que eu já conheci ao mesmo tempo, o que é uma combinação rara e que eu atribuo completamente a ela mesma, porque certamente não aprendi essa combinação em nenhum lugar. Meu marido, o Marcos, tem 43, trabalha como técnico de manutenção industrial. É um homem de poucos movimentos, pouca palavra, e que, na maior parte do tempo, é confiável. Na maior parte do tempo. A casa em que moramos é minha. Comprei antes de me casar, numa época em que eu ainda morava sozinha e trabalhava em 2 empregos ao mesmo tempo, numa determinação que eu não consigo nem explicar direito hoje, só sei que existia. Era um sobrado pequeno num bairro de classe média de uma cidade de médio porte, 2 suítes, sala, cozinha e um quintal que a Sofia transformou no território dela desde que aprendeu a correr. Quando o Marcos e eu oficializamos o casamento, ficou claro entre nós dois que a casa era minha. Não em conversa dramática, não em contrato assinado, mas em entendimento explícito, do tipo que 2 adultos têm quando se respeitam. Ele nunca pagou prestação, nunca entrou no título, nunca interferiu em nenhuma decisão sobre o imóvel. E isso funcionou por 6 anos sem que houvesse uma única discussão sobre o assunto. O que eu não sabia, e que fui descobrir naquela manhã de maio, é que minha sogra nunca tinha concordado com esse entendimento. Ela só tinha ficado quieta o tempo suficiente para esperar o momento certo. Minha sogra, a dona Célia, é uma mulher que criou 3 filhos depois que o marido saiu de cena mais cedo do que deveria. Ela tem 64 anos, uma voz que ocupa o ambiente antes mesmo de ela entrar e uma capacidade notável de transformar qualquer coisa que ela queira em obrigação moral dos filhos. Meu marido é o do meio. É também o que mais cede. Não por fraqueza de caráter, pelo menos não simplesmente por isso, mas porque cresceu aprendendo que a paz dentro daquela casa tinha um preço e que o preço era concordar. Ele virou adulto sem perceber que não precisava mais pagar aquela conta e continuou pagando por hábito. Eu tinha uma relação razoável com minha sogra. Não próxima. Razoável. Eu aparecia nas datas importantes, levava a Sofia, participava das reuniões de família com a educação que aprendi dentro de casa e mantinha uma distância que eu nunca precisei explicar porque ela nunca foi rude. Ela era o tipo de pessoa que nunca briga de frente. Ela age. E depois explica que estava tentando ajudar. A irmã da minha sogra, que eu vou chamar de tia por ser o que ela era dentro daquela estrutura familiar, era uma mulher que eu tinha visto talvez 4 vezes em 6 anos. Sabia que morava no interior, que era viúva há 2 anos, que não tinha filhos. Sabia pouco mais do que isso. Não havia razão para saber mais.
Foi esse pouco que tornou o que aconteceu ainda mais difícil de processar. Quando eu entrei pela porta da minha casa naquela manhã, o Marcos estava na cozinha com 2 copos de café na mão. Um era dele. O outro, eu entendi em menos de um segundo, não era. Porque sentada na minha mesa de cozinha, com uma bainha de vestido que ela estava consertando no colo e os óculos de leitura na ponta do nariz, estava uma mulher que eu reconheci como a irmã da minha sogra. Ela levantou os olhos para mim com a expressão de quem está completamente à vontade, como se eu é que tivesse chegado na casa dela. Meu marido colocou o copo de café na mesa com um cuidado que eu reconheci como o cuidado de quem está tentando ganhar tempo. Eu não disse nada por um momento. Fiquei parada na entrada da cozinha com o jaleco dobrado no braço e a bolsa ainda no ombro, olhando para aquela cena, tentando encontrar dentro de mim o lugar mais calmo que eu conseguia alcançar naquele estado de cansaço e de incompreensão simultâneos. Bom dia, eu disse. Ela respondeu com um bom dia animado, como se fôssemos velhas conhecidas. Eu olhei para o meu marido. Ele me olhou com aquela expressão que eu já tinha aprendido a ler ao longo de 6 anos de casamento. Era a expressão de quem sabe que errou e está calibrando o tamanho do erro antes de dizer qualquer coisa. Posso te falar uma coisa? Eu disse para ele, e não era pergunta. Fomos para a área de serviço. Fechei a porta com o cuidado de quem não quer dar um portão, mas precisava da barreira. Quem é essa mulher na minha cozinha? Eu disse. Ele passou a mão no rosto. Você sabe quem é, Renata. Eu sei quem ela é. Eu não sei o que ela está fazendo na minha cozinha com as malas dela no meu quarto de hóspedes. Ele respirou fundo. Minha mãe me ligou na semana passada. Disse que a situação dela no interior ficou difícil depois que o marido foi embora, que ela está sozinha, que não tem renda fixa e que a casa onde ela mora pertence a um sobrinho que está precisando do imóvel. Minha mãe achou que ela podia ficar aqui por um tempo enquanto resolve a situação dela. Por um tempo, é o que ela disse. E você concordou? Não concordei. Eu disse que ia pensar. E o resultado de você ter pensado foi uma mulher com 2 malas sentada na minha mesa de cozinha. Ele ficou quieto. Quando você ia me contar? Eu disse. Ele não respondeu de imediato, e o silêncio que veio antes da resposta foi suficiente. Eu já sabia. Ele não ia contar. Ele estava esperando que o fato acontecesse e que eu, por cansaço ou por não querer conflito, aceitasse. Era o mesmo cálculo da minha sogra. A mesma lógica do fato consumado. A ideia de que é mais fácil aceitar uma coisa que já está instalada do que dizer não a uma coisa que ainda está só sendo proposta. Eu voltei para a cozinha. A irmã da minha sogra estava terminando o café com a bainha ainda no colo. A Sofia tinha descido e estava sentada no banco ao lado dela, olhando para o pano com curiosidade de criança. Mamãe, você chegou, a Sofia disse. Cheguei, filha. Vai lavar o rosto e escovar o dente. Está quase na hora da escola. Ela foi sem reclamar porque é uma criança que percebe o tom das coisas sem precisar que expliquem. Eu me sentei na cadeira em frente à irmã da minha sogra, me apresentei com o nome completo. Disse que precisávamos conversar sobre a situação, porque havia um equívoco que precisava ser esclarecido antes de qualquer outra coisa. Ela me olhou por cima dos óculos com uma expressão que misturava surpresa e alguma coisa mais densa. Eu disse que entendia que ela estava numa situação difícil. Disse que lamentava a perda do marido e que a transição de uma casa, que não era mais dela para uma nova situação, certamente não era fácil. Disse tudo isso com a mesma voz que uso para falar com a família de um paciente em estado grave. Clara, direta, sem crueldade e sem margem para interpretação diferente. E então eu disse que aquela casa era minha. Que nenhuma decisão sobre quem entrava nela ou ficava nela era tomada por nenhuma outra pessoa além de mim. Que minha sogra não tinha autoridade sobre aquele imóvel. Que meu marido também não tinha tomado aquela decisão por conta própria, porque se tivesse tomado, teria me consultado primeiro. Ela ficou me olhando em silêncio. Eu não disse que ela tinha que sair naquele momento. Disse que ela podia ficar enquanto eu conversava com meu marido e com minha sogra e decidíamos juntos o que fazer, mas que a decisão final era minha e que ela precisava saber disso antes de desfazer as malas. Meu marido estava encostado na entrada da cozinha ouvindo tudo. Não disse nada. Aquela manhã foi longa. Levei a Sofia para a escola, voltei.
Dormi 3 horas, que era o máximo que conseguia com aquela situação dentro da cabeça, e quando acordei, o Marcos estava na sala assistindo alguma coisa na televisão com o volume baixo, o que era um sinal de que ele estava esperando. Sentei na poltrona em frente a ele. Desliguei a televisão sem pedir licença. Eu preciso entender uma coisa, eu disse. Sua mãe te ligou na semana passada. Você disse que ia pensar. Em algum momento dessa semana você pensou em me ligar para me contar? Ele ficou em silêncio por um segundo longo demais. Eu sei que devia ter falado antes. Quando você ia falar, Marcos? Quando eu abrisse a porta e encontrasse ela instalada? Era esse o plano? Não era um plano. Era falta de coragem de ter essa conversa. Aquilo foi mais honesto do que eu esperava. E exatamente por isso doeu mais. Porque não era maldade, era evitação. Era um homem de 43 anos que ainda não tinha aprendido que evitar uma conversa difícil não faz a conversa desaparecer, só muda quem paga o custo dela. E quem pagava, naquele caso, era eu. Eu disse que ia ligar para a minha sogra. Ele disse que ia ligar ele mesmo. Eu disse que não, que eu ia ligar. Não porque queria uma briga, eu nunca quis briga, mas porque havia uma coisa importante que precisava ficar clara, e ela precisava ouvir de mim, não de um filho que tinha passado a vida aprendendo a ceder para ela. Liguei naquela tarde. Minha sogra atendeu com uma voz que já tinha o tom pronto, o tom de quem está se preparando para explicar que estava tentando ajudar. Dona Célia, eu disse, quero entender o que aconteceu ontem. Ela disse que a irmã dela estava numa situação complicada, que não tinha para onde ir, que eu tinha um quarto sobrando, que o Marcos tinha achado que podia dar certo por um tempo. O Marcos te disse que achava que podia dar certo? Ela fez uma pausa pequena. Disse que ele tinha dito que ia pensar. Que ele ia pensar é diferente de que estava decidido, eu disse. E mesmo se ele tivesse decidido, essa decisão não seria dele. A casa é minha. Nenhuma decisão sobre ela é tomada sem mim. Ela mudou o tom. Foi para aquele lugar que eu conhecia. O lugar da mulher que sofreu, que criou os filhos sozinha, que nunca pediu nada para ninguém e que só estava tentando ajudar a própria irmã numa hora difícil. Eu ouvi tudo. Não interrompi. Quando ela terminou, eu disse que respeitava a trajetória dela. Que sabia o que era criar filho sozinha, porque eu também estava criando a Sofia, em grande parte sozinha, com plantão noturno e sem a ajuda que deveria ter. Que eu não estava sendo cruel com a irmã dela. Que eu estava sendo clara sobre o que era meu e sobre como as decisões relacionadas ao que era meu precisavam ser tomadas. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse que não esperava isso de mim. Eu disse que entendia. E que esperava que com o tempo ela conseguisse entender o que eu estava dizendo. Desliguei. Fiquei sentada na varanda por um tempo que não cronometrei, olhando para o quintal da Sofia, para o balanço que o Marcos tinha instalado no ano anterior, para a grama que precisava de corte, pensando numa coisa específica que não saía da cabeça. Minha sogra tinha esperado. Tinha esperado o momento em que eu estava trabalhando o plantão de 12 horas, o momento em que eu estava fora de casa e cansada demais para reagir com a cabeça limpa. Tinha mandado a irmã nesse intervalo, calculando que quando eu chegasse, ela já estaria instalada, que o café já estaria feito, que a Sofia já estaria encantada com a vovó substituta e que eu, exausta, ia ceder porque era mais fácil do que brigar. Não era ingenuidade, era cálculo. E quando eu entendi isso, entendi também que uma conversa de telefone não era suficiente. Porque quem calcula uma entrada não desiste só porque a entrada foi recusada. Quem calcula uma entrada está pensando na próxima tentativa também. Naquela noite, depois que a Sofia dormiu e a irmã da minha sogra ficou no quarto de hóspedes com a porta fechada, meu marido e eu ficamos na cozinha com um ambiente daquele silêncio específico que existe quando duas pessoas que se conhecem muito precisam dizer coisas que nenhuma das duas tem certeza de como começar. Ele foi o primeiro. Eu errei, ele disse. Eu sei, eu disse. Não é só que eu não te avisei. É que quando a minha mãe me ligou, uma parte de mim já sabia como você ia reagir, e eu fiz de conta que não sabia para não precisar me posicionar entre você e ela. Esse padrão eu conheço, eu disse. Eu sei que você conhece. Eu também conheço. Só que conhecer e mudar são coisas diferentes.
Essa foi a parte mais honesta que ele tinha sido em muito tempo. E eu fiquei com aquilo porque era real. Não era promessa, era diagnóstico. E diagnóstico honesto é mais raro do que promessa. Perguntei o que ele pretendia fazer. Ele disse que ia falar com a mãe pessoalmente, no dia seguinte, e que ia ajudar a irmã dela a encontrar uma solução real, não uma solução que custasse o que era meu. Na manhã seguinte, antes de eu ir para o trabalho, conversei novamente com a irmã da minha sogra, dessa vez com mais calma, porque eu tinha dormido e porque raiva descansada é mais útil do que raiva de plantão. Disse que ela podia ficar por mais 2 dias enquanto a família organizava outra solução. Disse que eu entendia que ela não tinha criado essa situação sozinha, que alguém tinha tomado uma decisão por ela sem ter autoridade para isso. Disse isso sem agressividade. Ela ficou me olhando com uma expressão que eu não consegui ler completamente, mas que tinha alguma coisa de alívio misturado com constrangimento. Ela disse que não sabia que o Marcos não tinha me avisado, que a dona Célia tinha dito que estava tudo acertado. Essa frase ficou na minha cabeça durante o plantão inteiro. Estava tudo acertado. O que a minha sogra entendia por acertado era uma decisão tomada em cima do que era meu, sem eu saber, e servida como fato consumado. E o meu marido tinha permitido que isso avançasse até a minha porta porque era mais fácil do que ter a conversa que precisava ter. Naquele mesmo dia, no intervalo do almoço, eu liguei para uma amiga que trabalhava no jurídico de uma construtora e que eu sabia que ia entender o que eu precisava sem que eu precisasse explicar do início. Ela me ouviu por uns 2 minutos e depois disse uma coisa simples. Você precisa de um documento que deixe claro de forma formal que aquela casa é sua, que as decisões sobre ela são suas e que qualquer tentativa de uso não autorizado pode ter consequências legais. Não para assustar, mas para que ninguém tenha dúvida. Ela me indicou uma advogada especializada em direito de família e imóveis, uma mulher de voz objetiva que marcou uma reunião para a semana seguinte, cobrou uma consulta razoável e em 45 minutos me explicou o que eu precisava fazer. Precisava de um documento reconhecendo formalmente que o imóvel era de minha propriedade exclusiva, adquirido antes da união. Precisava de uma notificação extrajudicial endereçada à minha sogra, informando que qualquer decisão sobre o imóvel tomada sem minha expressa autorização poderia ser tratada como esbulho. A palavra esbulho, ela disse, tem um peso que as pessoas entendem sem precisar de explicação. Não é exagero, ela disse. É prevenção. Quem age uma vez age de novo se não encontrar limite claro. Eu concordei com cada ponto. Na manhã em que os documentos ficaram prontos, meu marido tinha acabado de voltar da casa da mãe. Ele chegou com aquela cara de quem andou por terreno difícil e saiu andando, mas o terreno tinha cobrado pedágio. Sentou na mesa da cozinha sem tirar a jaqueta. Conversei com ela. Ele disse: "Como foi?" Ela ficou na defensiva primeiro. Depois chorou um pouco. Depois disse que nunca quis me colocar numa posição ruim, que só estava tentando ajudar a irmã. E você disse o quê? Disse que ajudar a irmã é uma coisa. Usar a casa da sua esposa sem autorização é outra. Que a decisão de quem entra nessa casa não é dela. Nunca foi e nunca vai ser. Ela aceitou? Ela não aceita nada de frente. Você sabe como ela é. Eu sei. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, Marcos. Eu fui a uma advogada essa semana. Não para brigar, mas porque o que aconteceu mostrou que não basta eu saber que essa casa é minha. Precisa estar claro para todo mundo, inclusive em papel. Ele ficou quieto por um tempo que não era raiva. Era aquele processamento silencioso que ele faz quando está calibrando onde se posicionar. Você acha que precisava chegar nesse ponto? Ele disse. Acho que o ponto de precisar já existia quando você não me ligou na semana em que sua mãe te propôs isso. Eu só estou fechando uma porta que deveria ter sido fechada antes. Ele assentiu devagar. 2 dias depois, a notificação foi entregue. A irmã da minha sogra já tinha saído na tarde anterior porque o Marcos tinha ajudado a encontrar um quarto disponível em uma república perto do centro que ficava dentro do orçamento que a minha sogra se comprometeu a ajudar, o que provou que solução sempre existiu. O quarto foi encontrado em menos de 48 horas, menos tempo do que as malas tinham ficado dentro da minha casa. A minha cunhada me mandou mensagem 3 dias depois.
Era longa, do tipo que a pessoa reescreve antes de mandar, cheia de argumentos organizados demais para ser espontânea. Dizia que eu tinha sido fria com uma senhora em situação vulnerável, que casar significa abraçar a família do outro, que um quarto vazio não custa nada, que a família do Marcos estava decepcionada com minha postura. Li com atenção. Fui buscar a Sofia na escola. Voltei, respondi com uma frase. Obrigada por me dizer isso. Ela mandou mais 3 mensagens em sequência. Não respondi nenhuma no mesmo dia. O que me incomodava não era a raiva dela, que eu entendia era a arquitetura do argumento. A ideia de que um quarto da minha casa, numa casa que eu comprei com o meu dinheiro antes de qualquer um deles existir na minha vida, podia ser tratado como recurso disponível para decisões alheias. Que dizer não era frieza. Que ter limite era falha de caráter. Eu tinha passado 6 anos sendo a nora adequada, pontual nas festas de família, presente quando havia doença, paciente com comentários que eu escolhia não rebater. E o resultado de 6 anos sendo adequada era que a conta nunca tinha fechado. Não havia gratidão acumulada naquele sistema. Havia uma expectativa em crescimento constante de que eu ia continuar dando porque sempre tinha dado. Que minha casa estava disponível porque minha presença sempre estava disponível. Esse é o erro que demora para a gente enxergar porque fica escondido dentro de uma virtude. Parece generosidade, parece amor, parece maturidade. Mas generosidade que vem do medo de desagradar não é generosidade. É administração disfarçada de escolha. Fui entender isso completamente depois dos 40. E mesmo depois de entender, levou mais tempo ainda para agir como se entendesse. Na semana seguinte, a vida dentro de casa foi tomada por aquela temperatura diferente que 2 pessoas que se conhecem bem reconhecem sem precisar nomear. Não era briga. Era aquele clima de 2 pessoas navegando algo que ainda não tinha terminado de ser dito. A Sofia percebia, porque criança percebe a temperatura dos ambientes antes de perceber as palavras. Ela me perguntou se eu e o papai estávamos brigando. Eu disse que não estávamos brigando, que estávamos conversando sobre uma coisa de adulto que ia ficar bem. Ela aceitou com a confiança específica de quem aprendeu que os adultos ao redor dela resolvem as coisas. Numa terça-feira de tarde, o Marcos chegou do trabalho mais cedo do que o esperado. Eu estava na cozinha com uma panela no fogo que eu tinha esquecido porque estava olhando para o quintal sem ver nada, que é o que acontece quando a cabeça está em outro lugar. Ele entrou, foi beber água, ficou apoiado na pia me olhando por um momento. Eu preciso te dizer uma coisa, ele disse. Eu desliguei o fogo, me virei. Quando minha mãe me ligou na semana passada, eu não fui honesto comigo mesmo sobre o que eu ia fazer com aquela informação. Eu ouvi, eu entendi o plano dela, e eu fiz uma conta silenciosa que envolveu esperar para ver se as coisas se resolviam sozinhas antes de eu precisar escolher um lado. Isso foi errado. Não foi falta de informação. Foi falta de coragem. Eu o ouvi sem interromper. Quando você abriu a porta naquela manhã e encontrou a situação que encontrou, eu sabia que você ia encontrar aquilo. Eu devia ter impedido antes. Fui com você para a cozinha aquela manhã porque eu sabia que devia estar lá, não porque estava surpreso. Você devia ter me ligado antes de ela entrar pela minha porta. Eu devia. Por que não ligou? Porque eu sabia que você ia dizer não. E eu não queria ser o mensageiro do não para minha mãe. Então eu deixei a situação chegar até onde chegou, esperando que de algum jeito a resposta fosse diferente. E isso foi uma covardia da minha parte. Aquilo doeu. Não a admissão em si, mas o que ela revelava. 6 anos de casamento e ainda havia naquele homem uma hierarquia implícita onde o conforto da mãe vinha antes da minha dignidade. Não com malícia, com evitação. O que de certa forma é mais difícil de resolver do que malícia, porque malícia você combate, evitação você tem que ensinar o outro a abandonar. O que você vai fazer com isso agora? Eu disse. Eu já fiz parte. Fui lá pessoalmente falar com ela uma segunda vez, ontem à noite, sem você, porque eu precisava ter essa conversa, sem dividir a atenção entre te defender e me defender ao mesmo tempo. Disse que o que ela fez foi errado. Não foi inconveniente, não foi um mal-entendido, foi errado. Disse que ela não tem e nunca vai ter autoridade sobre nenhum bem seu.
E disse que se isso acontecer de novo, vou ser o primeiro a colocar limite, sem esperar que você precise colocar sozinha. Como ela reagiu? Ficou em silêncio um bom tempo. Depois disse que nunca quis me desrespeitar, que só estava tentando ajudar a irmã, que não imaginou que eu ia reagir dessa forma. Você disse o quê? Disse que o problema não era a reação, era a ação, e que se ela queria ajudar a irmã, as maneiras de ajudar não acabavam em uma. Podia ajudar com dinheiro para o aluguel, podia ajudar ajudando a procurar quarto, podia ajudar de 10 maneiras que não envolvessem usar o que é seu sem te perguntar. Do lado de fora, a Sofia estava no quintal com uma corda de pular que ela tinha ganhado de aniversário e que virava objeto de interesse por uns 3 dias a cada 2 semanas. O ritmo da corda no cimento entrava pela janela da cozinha com aquela regularidade que as crianças têm quando estão entretidas, completamente alheias ao que está sendo dito nos cômodos da casa. Eu precisava que você tivesse feito isso antes, eu disse. Eu sei que uma conversa agora não apaga o que aconteceu. Mas eu quero que você saiba que quando você chegou naquela manhã com o jaleco no braço e ficou parada na entrada da cozinha sem dizer nada por aqueles segundos, eu entendi o que aquilo significava. Entendi que não dava para ficar no meio dessa vez. Eu olhei para ele. Não estava esperando aquela articulação. Não porque ele fosse incapaz de articular, mas porque ele raramente escolhia articular o que eu estava sentindo. Era mais fácil falar do que ele tinha feito do que nomear o que eu estava carregando. E ele tinha feito os dois. Aquilo pesou de uma maneira que eu não consigo descrever completamente sem parecer dramática. As semanas que se seguiram tiveram uma estranheza específica, que era boa e difícil ao mesmo tempo. Minha sogra não me ligou diretamente. A minha cunhada ficou em silêncio depois das mensagens que eu não respondi. A irmã da minha sogra, pelo que entendi depois, ficou alguns dias na República que o Marcos tinha ajudado a encontrar. Depois conseguiu uma vaga num programa municipal para pessoas em situação de vulnerabilidade habitacional, o que me fez pensar que havia recursos que nunca tinham sido procurados porque era mais fácil usar o que era meu. Num sábado de tarde de junho, fui até a casa da minha sogra, sozinha, sem o Marcos, sem a Sofia. Ela me atendeu na porta com uma expressão que misturava surpresa e alguma coisa que eu li como alívio disfarçado. A gente tomou café na cozinha dela. Ela ficou em silêncio por um tempo depois que eu sentei, arrumando e rearrumando o açucareiro sem motivo, o que era a versão dela de nervosismo contido. Eu disse que não tinha vindo para brigar, que já tinha dito o que precisava ser dito, que tinha vindo porque achava importante que a gente pudesse se olhar sem que aquela situação ficasse como uma parede permanente entre nós. Ela disse que sabia que tinha errado, que a intenção nunca foi me desrespeitar, que ela só queria ajudar a irmã e não pensou nas consequências antes de agir. Não era um pedido de desculpa completo, mas era o máximo que ela conseguia chegar sem abrir mão do orgulho inteiro. Eu reconheci isso porque conheço o que é difícil de dizer sem prática. Eu disse que entendia, que eu também esperava que com o tempo a gente conseguisse encontrar um equilíbrio diferente. Não o de antes, porque o de antes não era equilíbrio. Era eu absorvendo e ela avançando. Um equilíbrio honesto, onde as fronteiras estão claras e as expectativas são reais. Ela assentiu sem dizer nada. Isso não foi o fim de nada de forma limpa. Esse tipo de coisa não cura com uma visita, cura com o tempo e com a consistência do que mudou se mantendo mudado. Mas alguma coisa havia se deslocado naquela tarde, e esse deslocamento era real, e eu precisava reconhecer isso para mim mesma. O que aprendi com tudo isso é uma coisa que eu já sabia em teoria, mas só entendi na prática depois de ter vivido. Quando você cede porque tem medo do custo de não ceder, quando você abre porque fechar parece mais difícil do que aguentar, quando você sorri porque o sorriso é mais barato do que a conversa, você não está sendo generosa, você está sendo administrada. E a diferença entre as duas é que na segunda você carrega o peso sozinha e a conta nunca fecha, porque a conta não foi feita para fechar, foi feita para continuar aberta. Eu tinha carregado esse peso por 6 anos. Não porque minha sogra fosse uma pessoa má, não porque meu marido fosse vilão, mas porque havia um sistema de expectativas construído ao redor da minha disponibilidade e enquanto eu estava disponível, ninguém precisava questionar o sistema.
Foi só quando eu parei de estar disponível da maneira que o sistema esperava, que todo mundo teve que olhar para o que havia sido construído e decidir o que fazer com ele. O meu marido decidiu sair do sistema. Isso foi o que eu não esperava, e foi o que importou mais. Numa tarde de sábado do fim de junho, levei a Sofia para brincar no quintal depois do almoço, me sentei nos degraus da varanda e fiquei olhando para a grama que o Marcos tinha cortado naquela manhã, para o balanço, para a janela do quarto de hóspedes, com a cortina lavada que eu mesma tinha colocado de volta depois que a irmã da minha sogra saiu. Aquela casa era minha. Tinha sido minha antes de eu ser esposa, antes de eu ser mãe, antes de qualquer papel que a vida me colocou depois. Era minha com o meu nome no registro de imóveis, com o meu dinheiro pagando o IPTU todo ano, com as minhas escolhas em cada reforma, com as minhas decisões sobre quem entrava e quem não entrava por aquela porta. Nenhuma dessas decisões ia ser tomada por ninguém além de mim. Isso não era frieza, não era soberba, não era falta de amor pela família do meu marido. Era o reconhecimento de que eu existo como sujeito da minha própria história, não como recurso disponível na história de todo mundo. E manter o que é seu não é o oposto do amor. É a condição para que o amor seja real. Porque amor que exige que você abra mão do que é seu, sem ser perguntada, não é amor, é ocupação com outro nome. Na semana seguinte, a Sofia me perguntou se a gente ia à casa da vovó no final de semana. Eu disse que sim, que íamos. Ela perguntou se eu estava de bem com a vovó. Eu disse que a gente estava resolvendo uma coisa de adulto, mas que ia ficar bem. Ela aceitou com a tranquilidade de quem confia no processo sem precisar ver o mapa inteiro. Crianças têm isso. A capacidade de confiar que o que precisa se resolver vai se resolver, sem precisar monitorar cada passo. É uma sabedoria que os adultos perdem e passam o resto da vida tentando recuperar de outros jeitos. Naquela noite, o Marcos e eu ficamos na varanda depois que a Sofia dormiu. Ele tinha aberto uma cerveja que esfriou mais no copo do que foi bebida, e a noite estava daquele jeito quente que junho tem antes da virada do tempo. "Você está bem?" ele perguntou. "Estou", eu disse, e era verdade naquela noite de um jeito que não era verdade em muitas noites dos últimos meses. Ele ficou me olhando por um momento com aquela expressão que eu levei anos aprendendo a ler. Não era a expressão dos dias difíceis, era outra, mais quieta. "Eu fico pensando", ele disse, "que eu devia ter percebido antes que a situação ia chegar até aqui." "Não era questão de perceber", eu disse, "era questão de escolher. E você precisou de um empurrão para fazer essa escolha. Isso acontece." Ele ficou em silêncio. Do quintal do vizinho, alguém tinha deixado um rádio ligado numa estação que tocava pagode baixo demais para identificar a música, alto o suficiente para saber que existia. Aquele tipo de fundo sonoro que a noite tem quando a cidade ainda está acordada, mas já está mais quieta. "O que sua mãe vai fazer agora?" eu perguntei. "Vai ficar sentida por um tempo", ele disse. "A Vanessa vai continuar achando que você foi dura. Mas eu falei com minha mãe que qualquer assunto relacionado à sua casa precisa ser tratado diretamente com você. Não comigo, não por recado, não por suposição. Com você." Respirei fundo. "Obrigada. Não precisa agradecer. Era o que devia ter sido dito desde o começo. Algumas coisas, quando mudam, não voltam para a configuração original. Ficam numa configuração diferente, que não é a mesma de antes, mas que é mais honesta do que a de antes. E mais honesta é melhor, mesmo quando dói mais, mesmo quando exige mais, mesmo quando a saudade do que era mais fácil aparece às vezes sem avisar. Minha sogra e eu não estamos no mesmo lugar de antes. Provavelmente nunca vamos estar, e está tudo bem. Algumas relações, quando mudam, mudam para algo que tem mais substância do que o que existia antes, exatamente porque agora tem fronteira, e fronteira com respeito é mais duradouro do que intimidade sem limite. O quarto de hóspedes ficou vazio por mais algumas semanas. Depois a Sofia pediu para colocar uma estante para os livros dela lá, porque o quarto dela estava cheio. Eu disse que podia. Ela passou uma tarde inteira organizando os livros por cor, que é a lógica dela, não a minha, mas que resultou em algo que eu olhei pela porta com uma satisfação que é difícil de nomear sem parecer exagerada. É bom quando os espaços da sua casa são habitados por quem você escolheu que estivesse lá.
É muito diferente de quando estão habitados por quem outra pessoa decidiu que deveria estar, enquanto você estava com o jaleco no braço tentando entender o que tinha acontecido. Tenho 40 anos, aprendi algumas coisas cedo demais e outras com um atraso que eu não recomendo. Mas aprendi que nenhum bem, nenhum espaço, nenhuma conquista fica inteiramente segura enquanto você aceita que outras pessoas têm o direito implícito de decidir sobre ela. E que dizer não não é frieza. Não é falta de amor. É o reconhecimento de que você existe como pessoa com nome próprio, com vontade própria, com portas que só você tem autoridade de abrir. Entrar pela porta principal, com o processo certo, com o acordo honesto, com a pergunta feita e respondida, assim como deve ser.